Muita gente espera a Black Friday para ter bons descontos. Mas aqui na Alterdata nós demos bye-bye para Black Friday e criamos o Alter Sale. A promoção é real, de verdade. Apenas R$1 de assinatura em muitos produtos Alterdata até o final de 2023. É isso mesmo que você ouviu. Só R$1 de assinatura até o final do ano. Toda a tecnologia, integração e inteligência artificial à disposição por um custo muito baixinho. Alter Sale, um montão de vantagens para a sua empresa. Entre em contato conosco e confira as condições. Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem? Estamos com mais uma live com super conteúdo para vocês do dia a dia do DP com a Poliana, nossa expert em departamento pessoal, professora, parceira Alterdata, e ela vai trazer um conteúdo completo para vocês. Vamos começar? Poli, seja bem-vinda! Um prazer receber você, eu amo essas lives. Oi, Ari! Oi, pessoal! Ari, eu tava com a saudade danada. Eu tava também. Com saudade Passou danada rápido, de estar aqui, né? falando com meus alterdatanos do meu coração. E passa muito rápido, gente, muito rápido. Pouco tempo estava aí no Rio, né, em Teresópolis, e agora estou aqui para poder falar sobre esse assunto que eu sei que o pessoal aí está um pouco perdido, mas nós vamos esclarecer muita coisa aqui hoje. Com certeza, tá contigo. Boa live, tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre processo trabalhista? Se tem um tema que tem deixado o pessoal aí, sem saber o que fazer, como fazer, é esse aqui, tá? Processo trabalhista no E-Social. Deixa eu fazer uma introdução, depois nós vamos falar isso de novo, mas desde outubro de 2023, depois de tantas prorrogações, os processos trabalhistas são escriturados pelo E-Social. Acaba-se a GFIP para fins de processo trabalhista e qualquer processo que tenha sido decidido pela Justiça do Trabalho, processos que estão aí nas empresas, né, no colo das empresas, nas mesas das empresas, precisam ser inseridos, precisa ser recolhido, tudo que tiver de ser recolhido, proveniente a esse processo, e o único caminho é aqui, é pelo E-Social. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Eu espero fazer uma live aqui com vocês de forma bem objetiva mesmo, explicando os principais pontos, porque tem gente que está com muita dúvida. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês, deixa eu já passar a minha apresentação, e nós vamos falar, então, sobre processo trabalhista no E-Social. Deixa eu voltar, peraí que o negócio foi lá por fim, deixa eu voltar aqui lá para o início. Só um minutinho. Loucura, meu Deus do céu, tá vendo como são as coisas? Ao vivo tem dessas coisas, né? Então, vamos lá. Opa. Cadê? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o início. Antes da gente... Tô querendo começar no fim, né, gente? Aí não dá. Deixa eu ver com vocês. Já está compartilhado aí? Deixa eu ver aqui. Tem um delayzinho até chegar para mim. Deixa eu dar uma olhada. Acho que eu consegui compartilhar. Não, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Vou descompartilhar. Cadê minha equipe necessária aí do outro lado? E vou compartilhar de novo, tá? Com vocês aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre processo trabalhista no E-Social. Tá ok aí agora? Contem para mim. Conseguem ver minha telinha? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Consegue. Todo mundo vendo minha telinha agora. Bom, para quem não me conhece, eu gosto sempre de falar que meu currículo está na tela, mas eu sou uma apaixonada pelo departamento pessoal. Estou vendo vários de vocês aqui que já estão comigo já há muito tempo, que sabem quem é essa professora aqui, né? Tenho toda a expertise nessa área de departamento pessoal, a área trabalhista como um todo, mas o que eu gosto de enfatizar e que eu sei que vocês que estão aí do outro lado me ouvindo também fazem é ter amor à nossa profissão.
E por isso a gente consegue passar por tudo. Tanto como conseguimos também, por mais que às vezes eu vejo pessoas que estão aí desanimadas, passar pelos processos trabalhistas do social. E hoje, na nossa live, nós vamos trazer para vocês uma visão geral desses eventos, do processo trabalhista, o início da obrigatoriedade, as formas de envio e a responsabilidade, né? E como que vai se dar a geração da guia, que antes era uma GPS e hoje a gente mudou. E a gente vai ver como que vai funcionar isso aí, essa guia tanto da parte previdenciária, né? Tanto do imposto de renda, tanto do FGTS, que veio desses processos trabalhistas, tá? Então, vamos fazer primeiro uma visão geral sobre esse evento, né, esses eventos aí de processo trabalhista. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Primeira coisa, esses processos, quando a gente fala em processo trabalhista no E-Social, são todos aqueles que vierem da Justiça do Trabalho. Então, processos de justiça comum, né, de justiça administrativa, não entra aqui dentro desse envio dessas informações. Aqui nós estamos falando dos processos que vieram da Justiça do Trabalho, como também aqueles acordos, né, que foram realizados através de núcleos intersindicais, de conciliações trabalhistas, como também os de comissões de conciliação prévia, que são os nossos CCP. Então, aqui, nestes eventos, é que nós vamos prestar tanto as informações cadastrais, tanto as informações contratuais, de um vínculo, das informações que estão ali na sua mão, de um processo, como também é através desses eventos que nós vamos fazer o recolhimento de fundo de garantia, da contribuição previdenciária, do imposto de renda, tá? Aqui é onde que isso tudo vai acontecer. E qual que são as observações iniciais que nós precisamos saber sobre esses eventos da família S25? Por que uma família S25? Nós estamos acostumados com o E-Social normal, que são aqueles iniciados, né? A família iniciada lá, né, na frente, o S1000, então veio o 1010, 1020, o próprio S1000, o S1005, são a parte cadastral. Depois nós tivemos a família do S22, que são os eventos de admissão, afastamento, né, eventos de rescisão, 2200, 2300, e todos aqueles que são relacionados ali ao vínculo, aos que nós chamamos de eventos não periódicos, que não tem uma data certa para acontecer. Depois nós entramos na família dos 12, 1200, 1260, o evento 1210, que é o evento de pagamento. E agora nós vamos falar sobre o quê? A família S25. E essa família S25 são 2 eventos principais e 2 que vêm junto aí, tá? Mas o que eu quero que vocês precisam, o que eu quero passar para vocês, que vocês precisam saber sobre essa família? Primeiro ponto é que essas informações é que vão alimentar a base, tanto do Ministério do Trabalho, tanto da Receita Federal do Brasil e do INSS. Então, aqui, ó, se eu tenho governo que precisa receber essas informações, é por meio desses eventos que eles vão fazer o recebimento. Ponto. Depois, o que eu preciso trazer? É que eles não são utilizados, esses eventos, nem para o regime próprio de previdência, nem para o regime geral de previdência, para tratar de processos de competência da Justiça Comum ou da Justiça Federal. Então, a gente não pode confundir com aquele evento lá que começou, né, o S1070, que ali vem algumas informações de processos de Justiça Comum ou Justiça Federal. Ok, não me confundo. Terceiro ponto, que essas informações prestadas por esses eventos aqui é que nós conseguimos gerar as nossas guias, tanto da contribuição previdenciária, do imposto de renda e do FGTS. Então, quando entrar o FGTS digital, é através desse evento que nós vamos conseguir levar a informação, também do fundo de garantia.
Daqui a pouco eu explico sobre isso aqui. Ponto 4. Esses eventos, eles são recebidos independente do movimento estar fechado, ou seja, da nossa folha de pagamento estar fechada. Porque eu sei que muitos ficam aqui naquela. Se eu tiver com a folha fechada e por um acaso eu receber um processo trabalhista, eu vou ter que reabrir essa folha de pagamento? Não. Tudo acontece independentemente do movimento estar fechado. É claro que nós vamos ter algumas observações aqui que eu já faço com vocês. Quinto ponto. Se eu tenho que reconhecer um direito, tanto da PIS/PASEP, tanto de seguro-desemprego, desse empregado que está rolado nesse processo trabalhista, é aqui também que essas informações vão acontecer. E como eu disse, em regra geral, né? Vamos falar agora do ponto 6, em regra geral, este evento ele tem processamento independente. Então, não quer dizer que a minha folha está fechada, que toda vez eu vou ter que abrir uma folha de pagamento para levar a informação de processo trabalhista. Então, eles são independentes. Só que, o que acontece? Tem casos específicos que nós vamos precisar de mexer o quê? No RET, que são os registros de eventos, né, trabalhistas. E aí sim, caso essa decisão judicial da Justiça do Trabalho determine alteração em alguma informação que já está lá dentro do e-social, aí sim pode ser que eu necessite retificar alguma informação original que já foi enviada. Mas, como eu disse, em alguns casos. Ponto 7. Caso essas informações prestadas, como eu disse, né, sofrerem alteração, ou seja, essa decisão deste processo trabalhista trouxe uma decisão de alteração, eu tenho que retificar, tá? Essa informação antes desse processo ser informado. E aí a gente tem um prazo para poder fazer o envio desse processo, né, que é até o dia 15 do mês subsequente ao dessa nova decisão, desse novo acordo, tá? Mas isso aqui também não tem erro para vocês, a gente já sabe muito bem desses prazos. E o último ponto aqui, para poder deixar bem esclarecido para vocês, é que deve ser enviado mesmo quando não houver contribuição previdenciária, ou fundo de garantia, ou imposto de renda a recolher. Poli, mas como assim? Sim, tem processos trabalhistas, né, que veio da Justiça do Trabalho, que pode ser que não tem nada a recolher, mas tem algum reconhecimento de um vínculo, né, que eu posso trazer como exemplo aqui para vocês, que vocês vão ter que fazer o envio de um desses eventos da família S25, tá? Esclarecido esses 8 pontos que eu acho de extrema importância, nós vamos agora conhecer os eventos. Quais são esses 2 eventos poli que você trouxe para mim, que são super importantes e que fazem tudo isso acontecer? Evento S2500 e o evento S2501. O S2500 é o evento processo trabalhista, é o evento cadastral, onde eu faço as informações referente a um determinado processo. Já o 2501 é onde eu levo as informações dos meus tributos decorrentes de um processo trabalhista. Então, se eu tenho um processo, eu terei sempre o 2500. Se eu tenho tributos, eu terei, além do 2500, eu terei o 2501. E se eu tenho tributos, eu tenho totalizadores. Assim como no E-Social, nós temos os eventos de remuneração, de pagamento, que traz para a gente os nossos totalizadores, né? Os nossos, o evento de fechamento, que também traz outro totalizador. Aqui dentro do processo trabalhista, nós também temos totalizadores, que é o 5.055.01 e o 5503. O 5501 são as informações consolidadas dos tributos, né?
referente a um processo trabalhista, enquanto o 5503 é o FGTS, decorrente do processo trabalhista, e esse aqui vai entrar, né, vai bombar aí quando nós tivermos o FGTS digital, tá? E aí, em contrapartida, se nós temos eventos a serem informados, se eu errei, se a informação ela não era devida, eu preciso de ter um evento de exclusão. E por isso foi criado um evento independente para excluir somente algum evento que você enviou indevidamente, que é o nosso evento S3500. Então, esses eventos que estão na tela são os eventos que vocês vão trabalhar de processo trabalhista. Como vocês viram, são dois aí que comandam toda essa orquestra do processo trabalhista no E-Social. Mas, gente, por mais que sejam dois eventos, nós precisamos nos ligar, tá? Ficar bem sintonizados a eles. Mas antes da gente entrar, falar, explicar um pouco mais sobre eventos, vamos relembrar como que nós fazíamos o processo trabalhista dentro da Cefip? E isso aconteceu até setembro de 2023? Era dessa forma aqui que nós fazíamos os eventos de processo trabalhista? Vamos lá. A empresa recebia o processo e aí ela elaboraria a GFIP 650 ou a GFIP 660, ou, né, a GFIP 660. Elaborando essa CFIP, que aí nós, além da parte cadastral, do processo e a parte de recolhimento de tributos, que era isso a informação que a CFIP, né, levava a informação para a gente tinha o quê? As guias de recolhimento. Então, nós tínhamos o FGTS, que essa CFIP trazia para a gente, e tínhamos também a GPS. Lembro aquela no códigozinho 2208, né? Ali a gente levava 2209, fazia as informações. Pois bem. E aí nós, além disso, se tivesse imposto de renda, ia lá e gerávamos um DARF. Assim era a forma de fazer processo trabalhista até setembro de 2023. Depois disso, entrou quem? O E-Social, outubro de 2023. E como que funciona agora, né, essa informação, o processo trabalhista no E-Social? Então, como funciona o processo do processo trabalhista no E-Social? A empresa agora recebe o processo, continua até então do mesmo jeito, só que ao invés dela fazer o envio do CFIP, agora ela vai lá dentro do E-Social e faz o cadastramento do processo. Por meio de onde? Do E-Social. E como que ela faz o cadastramento? Eu acabei de falar para vocês o evento cadastral, contratual desse processo, evento S2500. Ela vai lá, gera esse evento S2500. O governo, então, já entendeu que nós temos um processo trabalhista naquela empresa. Se eu tiver, né, fundo de garantia a recolher, eu terei, quando entrar o processo ou FGTS digital, um totalizador de FGTS, que aí, por meio da plataforma do FGTS digital, eu vou lá, faço as conferências e faço o meu recolhimento. Por enquanto, não é assim. Por quê? Porque o FGTS digital, ele só vai entrar em vigor, se tudo der certo, vamos cruzar os dedos aí, em março de 2024. Então, até fevereiro de 2023, fevereiro de 2024, perdão, se eu tenho processo trabalhista e ele tem fundo de garantia, eu ainda faço uma CFIP 660 para realizar o recolhimento desse FGTS, tá? Mas, pensando no E-Social lá na frente, em março de 2023, assim que nós vamos fazer. Pronto. Se eu tenho tributos a realizar, a fazer os recolhimentos, eu já tenho ali o evento 2501. Aí eu vou lançar os meus tributos, as informações decorrentes, tributos referentes a esse processo trabalhista, através do evento 2501. Junto a ele, se eu tenho que excluir algum, tá ali, o nosso 3500 que eu já falei para vocês.
Fiz essa informação do E-Social, desses dois eventos, 2500 e 2501, aí eu terei o quê? Através do evento 2501, eu tenho o meu totalizador. E depois de eu ter esse totalizador, ele vai alimentar a DCTF Web. E ali na DCTF Web, eu tenho uma DCTF exclusiva, uma DCTF Web exclusiva para fazer o recolhimento desse processo trabalhista, que não é a mesma da sua folha de pagamento, tá? Não vai ser naquela mesma guia, não. É uma guia diferente. A guia para cada processo que eu tiver dentro da minha empresa, tá? É assim que vai funcionar esse processo atual. Ok, Poli, já entendi, então, essa nova forma desse processo, né, de fazer os processos trabalhistas acontecerem dentro do E-Social. Quando que começou isso? Vamos relembrar? Já falei isso várias vezes aqui, mas eu gosto sempre de bater na tecla, porque tem gente que ainda acha que é pela Cefip sozinha. E vamos lá, não é. Desde o dia 1º de outubro de 2023, nós tivemos o quê? Né? Nós possibilitou a substituição da Cefip 650. Então, hoje, a parte previdenciária de um processo trabalhista não é mais pela Cefip que isso acontece. É por meio destes eventos do processo trabalhista. Com o início do FGTS digital, aí nós teremos total substituição, tanto da Cefip 650, tanto da Cefip 660. Mas, até fevereiro de 2023, até a entrada em produção do FGTS digital, nós ainda precisamos fazer Cefip quando temos recolhimento de fundo de garantia, tá? Então, nós só vamos conseguir substituir a Cefip de uma vez por todas, tanto a 650, tanto a 660, em março de 2024, tá? Mas, se eu tenho processo desde outubro de 2023, eu tenho que fazer o envio do evento 2500 dentro do E-Social. Se eu tenho tributos referentes a esse processo, eu tenho que fazer o 2501. E se eu tenho fundo de garantia, aí, até fevereiro, eu faço tanto os envios pelo E-Social, destes dois eventos, e se eu tiver FGTS, eu também faço a elaboração de uma GFIP 660 para que eu possa obter a minha guia de fundo de garantia, tá? Poli, eu ainda estou com dúvida quando que eu vou utilizar, então, esses eventos via processo trabalhista. Eu sei que é desde outubro, mas como que isso vai, né? Como que eu sei que eu vou ter que utilizar esses eventos? Se você aí do outro lado teve processo trabalhista, onde já teve uma decisão líquida referente a esse processo, ou seja, já tivemos o trânsito em julgado e temos uma sentença líquida, uma decisão já líquida, desde o dia 1º de outubro de 2023, já é pelo E-Social. Então, se a sua sentença saiu no dia 1º de outubro de 2023, já é pelo E-Social que você tem que prestar essas informações. Cuidado, estou vendo empresas que ainda estão elaborando Cefip, gerando guia de GPS. Isso é um problema grande para as empresas, porque é uma obrigação que já foi substituída. E a gente não consegue fazer compensação de GPS lá da Cefip de processo trabalhista. A gente não consegue compensar dentro da DCTF Web de processo trabalhista. Cuidado, cuida dessa informação. Então, acordos judiciais que foram homologados a partir desta mesma data, 1º de outubro de 2023, também é pelo E-Social. Processo em trânsito julgado, que tivemos a decisão homologatória dos cálculos, tivemos a liquidação a partir dessa mesma data, pelo E-Social. Os acordos no âmbito das conciliações, né, prévias, dos NINTERs, também são pelo E-Social, desde o dia 1º de outubro
de 2023. Não tem outra forma, tá? De vocês expressarem essa informação. Vamos trazer esse exemplo para ficar claro? Então, vamos lá. Olha só. Eu tive um processo com trânsito em julgado, ou então um acordo que foi homologado no dia 8 de setembro de 2023. Por onde que eu faço essa informação? CEFIP. Por quê? Porque o trânsito em julgado ou o acordo homologado, onde nós recebemos aquela sentença líquida, foi ainda em setembro. Então, neste caso, se saiu a decisão em setembro, eu elaboro a GFIP 650, 660, pronto. Entreguei, recolhi em GPS, recolhi a minha guia do fundo de garantia, tá tudo certo. Poli, mas eu tive um processo julgado, né, ou um acordo homologado, que aconteceu no dia 18 de agosto de 2023. Só que esse processo que foi transitado em julgado no dia 18 de agosto, ele teve uma decisão que nós tivemos o pagamento em 3 parcelas. Uma caiu no dia 10 de setembro de 2023, a segunda no dia 10 de outubro de 2023 e a terceira em 10 de 11 de 2023. E aí? Se eu tenho 2 parcelas que já caíram e o processo trabalhista já estava em vigor pelo E-Social, onde que eu vou recolher? Pessoal, o que eu trouxe para vocês lá no início? Que o que vale é a data do trânsito julgado ou do acordo homologado. E lá, aqui nesse nosso exemplo, quando que ele deu? 18 de agosto. Então, mesmo que essas parcelas caem já no início da obrigatoriedade dos eventos pelo E-Social, ainda assim eu farei por meio de CEFIP 650, 660, né? Se tiver o fundo de garantia. Por quê? Porque a decisão, o processo ou o acordo, né, foi homologado no dia 18 do 8. Então, aí ainda estávamos pela CEFIP. Fechou? Fechou. Vamos para outro exemplo. Agora sim, pensando no E-Social. Olha aqui. Tive um processo com trânsito julgado ou um acordo homologado no dia 3 de outubro, com pagamento de uma parcela no dia 10 de outubro. Poli, por onde eu faço? Opa, peraí. Se você, nesse exemplo, você teve um acordo, né, ou um processo com trânsito julgado no dia 3 do 10, já é pelo E-Social. Caiu em outubro, não foi? A decisão? Então, eu já sei que eu tenho um processo, um evento 2500, para realizar em outubro de 2023. E eu tenho uma parcela para poder fazer o pagamento dela. Quando que eu faço o pagamento dessa parcela? O juiz determinou no dia 10 do 10. Então, lá até o dia 10 do 10, eu vou lá e faço o envio do 2501, porque é um tributo, não é o 2501, não é um tributo, também em outubro de 2023. Poli, mas você falou que a gente tem até o dia 15 do mês subsequente para poder fazer. Sim, mas acontece que a decisão do processo aqui, ele foi que você tem que fazer no dia 10 do 10 o pagamento, já, dessa primeira parcela. Então, neste caso, a gente faz o quê? Nós obedecemos o que diz o acordo ou esse processo que foi transitado e julgado. Então, a gente vai ter que adiantar até o dia 10 do 10 e fazer a informação pelo E-Social, tanto do processo, quanto do evento aqui de tributos, o 2501. Esse exemplo, ok? Vamos para o próximo. Olha, tem um processo com acordo homologado no dia 7 de outubro e prevê o pagamento em 2 parcelas. Uma vai acontecer no dia 10 do 11 e a outra no dia 10 do 12. E aí, Poli? E aí que nós vamos fazer o envio do processo. Se eu tenho o processo, eu tenho o cadastro dele, eu tenho as informações desse processo, então, é através do 2500. Eu farei isso em outubro, pelo E-Social, através desse evento 2500. E depois eu tenho 2 eventos para informar. Um em novembro, para que eu possa recolher os tributos dessa primeira parcela. Então, até o dia 10 do 11, eu tenho que fazer essa informação chegar no E-Social. E depois, em dezembro, eu tenho um novo evento
para poder chegar a informação desse pagamento da segunda parcela. Então, eu tenho outro 2501. Então, enquanto o 2500 é um evento único de cadastro, de contrato, todas as partes que estão envolvidas ali no processo, o 2501 é de acordo com a decisão, né? Então, se eu tenho várias parcelas, eu tenho os vários 2501, um para cada uma dessas parcelas ali, né? Se forem meses aí distintos, ok? Fechou? Ok, Poli. Entendi. Mas você falou. Como que funciona esse negócio de processo? Se eu sei que só quando eu tenho a liquidação de sentença. Gente, um processo, ele passa por fases até chegar na sua decisão. E a primeira fase que nós temos é a de petição inicial. Então, entra-se ali com o processo trabalhista na Justiça do Trabalho, ou começa ali as informações desse processo. Depois nós temos a parte de defesa, onde que quem está envolvido nesse processo, né, se defende referente àquela acusação, né, que está dentro do processo, e temos uma audiência inicial, que é a nossa terceira fase. Depois dessa audiência inicial, defina-se, né, é definido, caso necessário, uma perícia. Foi feita a perícia, nós vamos ter uma audiência de prosseguimento, para poder dar prosseguimento a esse processo. Aí nós temos uma sentença. Quando chega na parte de sentença, pode ser que nós tenhamos o quê? Recursos. Então, a gente faz os recursos e aí o juiz pega, olha tudo isso, né? Depois de passar por todas essas fases e nós temos a decisão. Tendo essa decisão, é a hora de vocês agirem. De vocês quem? De você, empresa, tá? De você, empresa. Isso aqui é um ponto de extrema importância que nós vamos falar. Porque eu estou vendo muito profissional do DP que não quer fazer, está lavando as suas mãos referente aos processos trabalhistas, e não é muito bem assim, não. Por mais que você não faça, você está dentro, está inserido muitas vezes nesse processo, tá? E eu te explico, né, daqui a pouquinho, como que você está. Eu já falei um pouquinho, porque pode ser que a gente tenha que retificar algum evento, como eu trouxe para vocês no início. Lembra lá daqueles 8 pontos importantes? Eu falei, olha, é o evento de processamento independente, mas pode ser que se eu tiver uma decisão onde que mude uma data, por exemplo, de admissão ou de desligamento, você vai ter que fazer a retificação. Então, o DP, gente, por mais que é algo que às vezes o DP fala assim, não é meu, não vou fazer, vocês vão ver que vocês estão inseridos nesse processo também, tá? Então, aqui, gente, a partir do momento que eu tenho liquidação de sentença, é pelo social que tudo começa a acontecer. Poli, quais são as formas de envio, a responsabilidade e esse cadastramento, né? Caso for feito por uma procuração. Vamos lá? Primeiro ponto, ele pode ser enviado, esses processos trabalhistas, tanto pelo sistema de folha de pagamento de vocês, a Alterdata já está pronta para poder fazer o envio desses eventos, já tem um bom tempo, antes da gente prorrogar, né? Janeiro de 2023, já tínhamos um módulo para poder fazer o envio desse processo, já temos esse módulo aí funcionando a todo vapor, tá? Ou você pode fazer isso também, esses processos trabalhistas podem chegar por meio de uma plataforma específica do E-Social, que é a plataforma web, denominada módulo de processo trabalhista. Então, eu tenho essas duas formas de prestar a informação. Ou por meio do meu sistema de folha, que conversa com a plataforma do E-Social, ou por meio da própria plataforma do E-Social. Paulinha, responsabilidade. Como eu trouxe para vocês, ali, quando eu estava falando dessa sentença, eu tenho visto muitos DPs falando que não quer participar dessas informações, tá? De quem que é a obrigação? Será que é do meu jurídico? Será que é do departamento pessoal, do contador? Nenhum deles. A obrigação é do empregador. E se é do empregador, cabe a ele decidir quem irá levar esses processos trabalhistas, quem irá escriturar isso para o governo e quem irá trazer para ele as guias para realizar os recolhimentos quando houver. E ele consegue, através de uma
procuração e estabelecer um perfil específico para quem for fazer a informação desse processo trabalhista. Onde que é feito isso? Pelo ECAC. Então, pelo ECAC, através de um certificado digital, ele consegue fazer uma procuração para que aquela pessoa que ele for atribuir essa obrigação possa fazer isso acontecer. Pode ser um contador, pode ser um profissional de departamento pessoal, um advogado, dentre outros aí que a gente tem, né? Tem pessoas aí que estão trabalhando só com isso, fazendo informações de processo trabalhista. Eu sou uma, se vocês não quiserem fazer, pode mandar para mim que eu faço aqui, tá? Então, viu, pessoal? Vocês têm que ficar atentos a isso aqui. A responsabilidade é do empregador, mas ele atribui um perfil específico para que possam realizar. E esse perfil específico, gente, só vai conseguir fazer acontecer as informações dos eventos de processo trabalhista. Não vai conseguir ver folha de pagamento, se for o medo né, de qualquer um aí do responsável, eu não quero passar para um terceiro, porque eu não quero que veja minhas informações de folha. Não. Só vai conseguir fazer o envio dos eventos da família 25, tá? Agora, aqui entra, como eu disse para vocês, querendo ou não, o contador, o profissional do DP, que tem essas informações, porque pode ser que vai precisar, sim, de vocês, mesmo isso sendo passado para um terceiro, ou para um advogado, ou para qualquer outra pessoa que não esteja com alguns dados na mão, tá? O Poder Judiciário, ele também consegue fazer essas informações. Então, caso for o Poder, né, Judiciário, decida-se ali que ele precisa, que é ele que vai fazer aquela informação, eles também vão conseguir fazer isso aí, tá? Então, fiquem atentos. Através do ECAC, a gente estabelece uma procuração para poder fazer o envio desses eventos. E aí, vamos aprofundar nessa família S25, através do seu primeiro evento. Sobre esse evento 2500, que nós falamos que é o evento de processo trabalhista, a parte contratual, cadastral do processo. Quais são as principais características? Gente, é ele que vai levar as informações decorrentes do processo, ou de um acordo que foi homologado, né? Tanto no âmbito da CPP, tanto do NINTE. Esse aqui que vai fazer chegar lá para o governo. E as informações, né, que estão aqui relativas a informações cadastrais, contratuais, relativas a um vínculo, é por meio desse evento 2500 que eu faço acontecer. Até a virada de chave do layout 1.2, que aconteceu no dia 21/11, mas alguns sistemas ainda têm tempo para poder fazer isso acontecer, nós também vamos ter que levar as informações das bases de cálculo de recolhimento, tanto de fundo de garantia, tanto da contribuição previdenciária. Depois que virar a chave, aí não mais, tá? Neste evento, nós não discriminamos rubricas. Então, a parte de informação, de rúbrica e tal, não. Nesse evento, não. Aqui é a parte contratual, tá? Caso o vínculo permanecer ativo, ou seja, ele está ativo dentro da empresa, ele continua ativo, vai continuar ativo dentro da empresa, isso pode acontecer muito em órgão público, tá? Não pensem vocês que não é possível. Poliana, mas como que o empregado entra com um processo e ainda continua ativo na empresa? Acontece. Órgão público tem muito disso. Aí nós vamos precisar de fazer um envio prévio do evento de admissão, ou se for um autônomo do 2300, né, que é o evento de trabalhador sem vínculo. Deve ser enviado esse evento 2500, mesmo que eu não tenha contribuição previdenciária, fundo de garantia e imposto de renda a recolher. Por quê? Porque ele é o evento que vai levar a informação do cadastro, né? Daquele contrato, das partes que estão envolvidas no processo. E pode acontecer desse evento ser utilizado por um responsável solidário ou subsidiário. Como assim, Poli? Gente, isso pode acontecer. Vamos supor que eu tenho uma empresa, vamos usar um banco aqui, né? Um banco qualquer. Vamos colocar o Itaú aqui, que é um banco que eu uso. Vamos supor que o Itaú contrata uma terceirizada para prestar o serviço de limpeza do banco.
E uma empregada dessa terceirizada entra na justiça contra a terceirizada e contra o Itaú. Por quê? Porque a vida dela, querendo ou não, por mais que ela seja vinculada a um terceiro, né, a uma outra empresa, mas ela trabalhava ali dentro do Itaú. Então, pode ser que, neste caso, ela entra e o juiz determina que o Itaú é que vai fazer o recolhimento dessas informações. Então, é por meio desse evento aqui também, tá? Pode acontecer. E um ponto de extrema importância, eu falo que é a chave desse evento aqui, para que a gente possa ter as informações corretas, é que esse evento ele é informado por tipos de contrato. Eu tenho tipo de 1 a 9. Eu vou trazer o ponto de cada um, porque aqui é a chave para você fazer a informação correta dentro do E-Social. Nós temos o tipo 01, tipo de contrato 01, que é quando eu tenho um trabalhador que ele já tem seu vínculo, né, devidamente reconhecido, então não é necessário eu fazer um reconhecimento de vínculo, e não vai ter mudança nem na sua data de admissão e nem sua data de desligamento. Então, é o tipo 1 que eu vou levar essa informação. Se eu tenho um empregado, tá, em que esse trabalhador também tem seu vínculo reconhecido, mas eu tive que mudar, eu vou ter que mudar a data de admissão dele, porque o processo exigiu uma data que eu altere a data de admissão, para que eu consiga alterar essa data de admissão conforme o processo, eu tenho que utilizar o tipo 2. Então, eu consigo mudar a data de admissão a partir do momento que eu coloco o tipo 2. Aí o governo entende, né, que houve uma mudança nessa data de admissão. O desligamento não mudou, só a data de admissão. Já o tipo 3 é o oposto do tipo 2. Eu tenho um vínculo formalizado, mas eu não tenho mudança na data de admissão, mas eu vou ter que retificar, vou ter que ter uma mudança na data de desligamento. Então, aí eu utilizo o tipo 3. Já o tipo 4 é quando eu tenho um vínculo também devidamente reconhecido, mas teve mudança tanto na admissão, tanto no desligamento. O juiz determinou que no processo vai ter mudança tanto na data de admissão, tanto na data de desligamento. Então, aí, tipo 4 é a informação que eu faço no E-Social. E nós ainda temos os restantes dos tipos. O tipo 5, diferente dos demais, tá? É aquele caso em que o vínculo foi reconhecido. Então, eu tinha um empregado que ele não tinha vínculo reconhecido. E aí, neste caso, se eu preciso reconhecer um vínculo, é o tipo 5. O tipo 6, ele é utilizado caso o processo em si versa, tá, sobre quem não tem um vínculo de emprego, sobre os nossos TSVE. Então, se um processo não versar sobre vínculo de emprego, ou seja, versar sobre um autônomo, por exemplo, ou sobre um estagiário, aqui é o tipo 6 que nós vamos utilizar. O tipo 7 é naquela situação em que o vínculo de emprego ele foi formalizado e encerrado antes da entrada do início dos eventos do E-Social, aqueles eventos não periódicos. Então, aí nós temos que lembrar de grupos. Grupo 1, 2, 3 e 4. Quando que entrou os eventos não periódicos? Por quê? Porque se esse processo for de um empregado que não tenha, né, essa informação enviada pelo E-Social, ele tem o seu vínculo já na empresa, mas aconteceu, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo, os órgãos públicos, né, que só mandaram os seus vínculos no ano passado. Então, aí, neste caso, se versar até 2021, por exemplo, aí eu vou ter que fazer o tipo 7 para poder mandar essa informação. Por quê? Porque o vínculo já existe, só que foi antes do início dos eventos não periódicos no E-Social. O tipo 8 deve ser utilizado para um caso que o declarante é o quê? Responsável indireto. Lembra do Itaú que eu trouxe como exemplo para você? Então, quando ele não é o responsável direto, é aquele, né, terceiro, por exemplo, solidário, ele vai utilizar o tipo 8. E o tipo 9
é utilizado quando a condetação, ou seja, o meu processo, determinar que eu preciso unificar vínculo. Aí eu uso o tipo 9. Como assim, Paulo? É isso mesmo. Eu tenho um vínculo que começou em janeiro de um ano, terminou em dezembro, depois eu comecei em fevereiro de outro ano e terminou em outubro. Aí o juiz fala, não, vocês vão ter que unificar esse vínculo. É como se fosse um vínculo só. Então, é o tipo 9 que eu vou utilizar, tá? Esses pontos são de extrema importância, gente, esse tipo de contrato, tá? E aí, nós vamos falar sobre aquelas situações que exigem um prévio cadastro do vínculo no social, uma retificação de eventos declarados no 2500. É aquele caso que eu trouxe para vocês. Então, quando o trabalhador permanecer prestando serviços, que é o caso do que eu trouxe, e acontece isso muito em órgão público, então, o declarante, após o último mês abrangido pela decisão, antes de enviar o 2500, vai ter que encaminhar o evento de admissão, o 2200. Então, neste caso aqui, se a gente tem isso aí, o exemplo que eu dei, que é o órgão público, por exemplo, vai ter que fazer o evento de admissão. E aí, a gente já sabe que o DP, vai ter que agir, né? Porque é um evento de admissão, quem faz isso é o departamento pessoal, é o contador, então ele vai ter que fazer esse evento. Quando houver alteração na data de admissão, eu preciso também retificar o evento de admissão original. Então, lembra que eu falei para vocês do tipo 2, que eu altero a admissão? Então, para que eu faça isso, eu vou ter que fazer o quê? O evento 2200, o DP vai ter que ir lá e retificar essa informação. Olha isso, gente. As informações se cruzam. Então, por mais que você do DP fale, eu não quero saber de processo trabalhista, vocês estão inseridos nesse processo. E cada vez mais isso vai ficar claro para vocês. Quando houver alterada a data de desligamento dentro do mesmo mês, aqui também nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos retificar esse evento. E mais, se a data de desligamento implicar numa mudança de mês, então vamos supor que o desligamento foi formalizado no mês de novembro, que nós estamos, mas na verdade deveria ser em outubro. Então aí a situação ainda piora. Por quê? Porque eu vou ter que excluir o evento e o de desligamento, 2299, e retificá-lo com a data correta de acordo com a decisão. Então, por mais que seja independente, como eu trouxe para vocês quando eu falei daqueles 8 pontos importantes, ainda assim, tem casos, pode acontecer, de o DP ter que agir e a gente precisar de retificar a informação, tá? Antes do envio de um evento de processo trabalhista. Reintegração em data posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos, que são nossos eventos aí de admissão, rescisão. Também é necessário o envio do evento 2298, que é o evento de reintegração, para depois eu fazer o envio do evento 2500. DP, estão vendo? Querendo ou não, nós estamos fazendo parte desse processo aqui, né? Já falei os pontos importantes do 2500, vamos para o 2501. Quais são os pontos importantes? Primeira coisa, lembra que eu trouxe o exemplo para vocês? Que se eu tenho mais parcelas, uma parcela em cada mês, eu tenho vários eventos 2501, diferente do 2500, que é um evento único? Pois bem, então, a periodicidade do 2501 é mensal, ok? E se o processo se referir a mais de um trabalhador, eu tenho um processo com 5 empregados, e esse processo, ele determinou, é um processo em conjunto desses 5 empregados, então todos eles, por mais que eu tenha mais de um trabalhador, serão declarados dentro de um único evento 2501. Por quê? Porque o processo é único, tá? E nós temos um evento para cada processo em cada mês em que for devido o pagamento. Por quê? Porque a periodicidade dele é mensal. Então, se eu tenho um evento com 5 parcelas mensais, outubro até fevereiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
eu tenho 5 eventos 2501 para poder fazer informação, um em cada mês. Outro ponto importante do evento 2501 é que ele vai registrar os valores do imposto de renda e também das contribuições previdenciárias, inclusive de terceiros incidentes sobre a base de cálculo. Como assim, Poli? Porque um processo trabalhista, gente, por mais que esteja envolvido um empregado ali, aquele empregado, ele deveria estar, por exemplo, naquela época dentro da empresa. Então, faz parte da empresa aquele empregado. E por isso, quando eu tenho um processo trabalhista, eu não tenho só recolhimento do que cabe ao empregado, só da previdência desse empregado. Não, se eu tenho, né, a minha empresa, ela é composta de quê? Ela é composta de terceiros, ela é composta, né, ali de todas aquelas informações provenientes a uma folha de pagamento, por exemplo. Então, aqui também eu vou prestar essa informação. E não deve ser enviado se não houver contribuição previdenciária ou imposto de renda incidentes a recolher. Por quê? Porque o 2501 é um evento que leva a informação de tributos. E se eu tenho tributos, é esse evento que vai retornar o meu evento totalizador do processo trabalhista de tributos, que é o 5501. E lá, quando entrar o FGTS digital, ele também vai fazer o retorno, né, através do evento 2500 ali e do 2501, o meu 5503. Pontos importantes do 2501. Ele está diretamente ligado ao 2500. Por quê? Porque o CPF, né, o período de referência, tem que ser o mesmo lá do 2500. Estão ligadinhos. Até a entrada do né, dessa novo layout 1.2 E-Social, que ainda os sistemas estão se adaptando, já entrou no dia 21 de novembro, mas ainda temos adaptações, nós vamos ter que informar novamente as bases das contribuições previdenciárias. Porque aqui no 2501 é o lugar onde nós vamos fazer essa informação. Já no 2500, né, onde que eu falei para vocês que vai sair essas informações de base de lá. Mas aqui no 2501, nós vamos ter que fazer a informação das bases. Por quê? Porque as bases, gente, é que alimentam a informação desses tributos decorrentes ao processo. Então, nós vamos fazer a informação da base, tá? Da contribuição previdenciária, e a informação do imposto de renda retido é nesse evento aqui, no 2501. Por quê? Porque o E-Social, ele não calcula valores. Aquela informação que o empregador informa ali, de acordo com cada um dos códigos de receita, conforme a nossa tabelinha 29 do E-Social, que é a tabela de códigos específicos provenientes a processos trabalhistas. Cada um, isso é o empregador que determina, é ele que sabe quais são os tributos que tem dentro da empresa dele, é que o E-Social vai lá, de acordo com aquela base, aí sim nós temos as contribuições, tá? A recolher. Então, o E-Social, quando a gente fala em processo trabalhista, diferente da contribuição previdenciária que a gente está acostumado, diferente, né? Lá da folha de pagamento que a gente tem ali o cálculo realizado pelo E-Social, aqui não. Se você colocar lá, né, milhões a recolher, ele vai aceitar. Por quê? Porque a informação da base, a empresa é que tem que fazer. E outro ponto importante, haverá encargos sobre os valores com base na competência de referência declarada. Tivemos até um julgamento aí, não sei se vocês viram na última semana, justamente sobre essa questão dos 20% que estava sendo, né, cobrado ali, e aí a empresa entrou com o processo, suspendeu essa questão do envio daquela determinada empresa, tá? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas até então, a legislação é essa, é assim que determina, então só tem encargo sobre os valores, tá? Mas vamos saber esse exemplo na prática para ficar bem fácil para a gente poder entender? Como que eu faço essa informação do processo trabalhista? Vocês vão entrar dentro do E-Social como vocês estão acostumados. Troca o perfil, já que você é um procurador, né? Que a gente só trabalha com procuração. Se a gente é um terceiro, então vai lá, troca o perfil, coloca certinho, e aí nós vamos dar acesso a isso aqui, ó. Esse módulozinho com esse martelinho aí, que é o módulo de processo trabalhista.
Entrei, eu tenho essas 3 abinhas só. O primeiro que são os dados do empregador, e depois eu tenho aqui a abinha de processo trabalhista, que é o nosso 2500, e a abinha de recolhimentos previdenciários e IRF, que é o nosso imposto de renda. Então, esse aqui, ó, recolhimentos previdenciários e de IR, é o nosso 2501, tá? 2500 processo trabalhista, que é o cadastramento do processo, e 2501. Vocês vão ver essas 3 abinhas somente aqui. Feito isso, aí a gente vai inserindo os dados, né? Se não for pelo sistema, que eu sempre falo, gente, utiliza o sistema de folha de vocês. Se vocês é do DP, vocês estão fazendo a informação, muito mais fácil, né? Vai lá, faz a informação, ele mesmo vai mandar esses eventos pelo social, tá? Mas se você é um terceiro, né? Você não tem um sistema adaptado para poder fazer envio, por meio aqui dessa plataforma a gente consegue fazer. E aí vai lá, seleciona o vínculo, se esse empregado já está com vínculo formalizado, basta digitar o CPF dele, ele vai aparecer. Pronto, ali a gente conhece e faz o cadastramento do processo trabalhista. Agora, nós vamos entrar naquele ponto que eu falei para vocês. Olha, eu sou do DP, mas eu acho que não sou eu que vou fazer essa informação, não sou eu que devo fazer, eu não quero fazer, eu lavo as minhas mãos, eu viro as costas para poder fazer esse evento. Ok, tudo bem. Pode não ser você que vai fazer esse evento, mas você vai ter que alimentar quem for fazer de informação, tá? Você que é do departamento pessoal. Sabe por quê? Porque quem sabe a realidade, o dia a dia das empresas, são vocês, o departamento pessoal. E aqui são informações que deverão ser inseridas dentro do processo trabalhista quando eu for fazer o cadastramento daquele evento 2501. Por quê? Primeira coisa, quando ele for fazer as informações lá das bases de cálculo de recolhimento, ele precisa saber quem é aquela empresa. Se ela é uma empresa do lucro real, se ela é uma empresa do normal, do presumido, se ela é uma empresa do Simples Nacional, se é um produtor rural, vai ser necessário saber isso. Por quê? Porque isso é um detalhe que interfere nesses cálculos. Eu não falei para vocês que, além do cálculo proveniente àquele determinado empregado, eu não tenho também meus terceiros para poder recolher? Então, por exemplo, se for uma empresa optante pelo Simples Nacional, quem for fazer esse processo trabalhista, ele tem que saber disso. Porque se a atividade exercida por aquele trabalhador, né, no mês que ele prestar serviço, o mês que ele saiu a decisão ali, né, que ele esteve constante, for do Simples Nacional, eu tenho que saber o anexo desse Simples Nacional. Porque se não for, se esse empregado, ele pertencer a uma atividade do Simples Nacional do anexo 4, opa, aí a situação é diferente. Porque nós sabemos que se for do Simples Nacional anexo 1, 2 e 3, nós não temos a parte patronal, correto? Mas a parte, se for do anexo 4, opa, aí eu terei o recolhimento tanto da contribuição previdenciária quanto do RAT. Não tenho terceiros, mas eu tenho contribuição previdenciárias e o RAT. E se eu tiver atividade concomitante? E aí? Aí também eu vou ter que fazer essa informação. Por quê? Porque vai ter contribuição patronal proporcional à receita de atividade não substituída, tá? Conforme prevê a nossa IN 2110. Não temos terceiros, mas nós temos o quê? A contribuição previdenciária patronal. Vocês entenderam? Olha aqui. Por quê, gente? Porque isso aqui interfere quando eu for fazer os cálculos. A mesma coisa o produtor rural e a agroindústria. Tanto o produtor rural, pessoa física, tanto a agroindústria, né, pessoa jurídica, o produtor rural, pessoa jurídica, ele também vai ter que conversar com o departamento pessoal. Por quê? Porque tem que saber se ele, né, se o processo versa ali, eu tenho que saber qual foi a opção de recolhimento desse produtor rural. Foi pela comercialização ou foi pela folha de pagamento? Bom, por quê?
Porque se foi pela folha de pagamento, eu terei que ter o recolhimento o quê? Da minha contribuição previdenciária patronal. Eu vou ter recolhimento de acordo com o RAT, que foi informado. Ah, não foi pela comercialização. Ah, não. Então, se foi, né, pela comercialização, então nós não temos contribuição previdenciária e RAT. Mas nós vamos ter o quê? Terceiros. Clubes de futebol profissional, a mesma coisa. Entidades, né, sem fins lucrativos, isentas, a mesma coisa. Porque senão eu terei que fazer o recolhimento devido. Poli de Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Vocês querem ver um exemplo? Eu trouxe para a gente poder finalizar isso aqui, ó. Para a gente poder entender isso aqui, essa prática. Olha aqui, eu tenho uma ação trabalhista com um reclamante que está pleiteando o adicional de insalubridade referência ao mês 5 e 6 de 2023, com reflexo no 13º, né? Com todas as informações ali, cujas informações foram declaradas lá no 2500. E aí, a base que eu tenho, que foi me informado nesse processo, é de R$10.000. Então, como que eu vou escriturar esse processo 2501? Vamos lá? Vamos. Primeira coisa que eu tenho que saber, essa empresa, ela é de qual atividade? Ela é de comércio? Ela é empresa do Simples Nacional? Por que eu preciso saber isso aqui? Por quê? Eu não tenho terceiros a recolher? Então, se eu tenho terceiros, eu tenho que conhecer o quê? O FPAS dessa empresa, que é o que dá meus terceiros. E como é uma empresa do comércio, eu já sei que ela é do comércio, quando eu olho a tabela 4 do E-Social, Poli, tá lá, ó, FPAS 515. Então, se é o FPAS 515, eu sei que ela tem que recolher salário e educação, 2,5%, ela tem o GILRAT, ela tem INCRA, ela tem SENAC, ela tem o SESC e ela tem o SEBRAE. Além disso, ela tem a contribuição previdenciária do empregado e ela tem ainda o patronal. Então, essas informações aqui, ó, quem vai inserir as bases de cálculo em cima daqueles R$10.000 sou eu que estou realizando o processo trabalhista. E aí eu te pergunto, o advogado vai saber fazer isso aqui? Ele pode até saber, né, se ele pegar o processo, mas ele vai precisar de você, do departamento pessoal, para poder fazer essa informação chegar correta para o governo. E aí, quem vai lançar esses códigos de receita referente a todos esses recolhimentos que tem que ser feitos por essa determinada empresa é o departamento pessoal, é quem está fazendo o processo trabalhista. Então, é você do departamento pessoal, ou é o advogado, ou quem foi que pegou esse processo. E ele vai ter que ir lá e montar base por base. 20% da folha, então ele vai lá no código de receita e lança a informação, e assim por diante, tá? Depois vem também fazendo a escrituração das bases de cálculo ali, né? De 13º, imposto de renda que tiver de recolher. Se tiver RRA, também vai fazer a informação no código específico do RRA. Não tem outra forma, gente, da gente fazer o recolhimento. E depois disso, né, para vocês conhecerem como que eu faço essa informação que eu exemplifiquei para vocês, é através aqui, dessa abinha lá do E-Social, recolhimentos previdenciários de IR. Eu vou lá registrar os recolhimentos previdenciários. Basta eu ir ali, ele vai me perguntar quais são as bases as bases de cálculo. Se eu tenho um processo, então, que ele versa de janeiro a abril, eu vou lançar um por um. Não tem outra forma de fazer. É um por um. Então, eu vou lançar as bases aqui e incluir os códigos de receita, conforme a nossa tabelinha 29, tá? O sistema já tem pronto também esses códigozinhos. A própria plataforma do E-Social também traz esses códigozinhos para você. Basta você fazer o preenchimento correto dele, mês a mês, de acordo com a determinação do processo aí. E faz as informações dessas bonitinha aqui, ó. Código de receita, incluo um por um e a sua base de cálculo. Um por um dos códigos de receita, tá? Isso aqui é a mesma da nossa tabelinha 29 do E-Social, se vocês querem conhecer. Mês a mês. Fiz isso, lancei mês a mês, aí eu tenho a informação o quê? Né? Tenho a informação do meu processo trabalhista registrado. Se eu tenho RRA também, tem um código de receita específico para poder fazer o envio dessa informação, né, de imposto de renda. Pronto, salvei. Tá aí meu processo, bonitinho aqui. Vai vir o número do processo, a data da decisão
e você vai poder tanto olhar, editar, né, ou excluir esse processo. E essa lixeirinha é o nosso 3500, tá? É assim, meu gente, é assim que nós fazemos o processo trabalhista chegar até o governo. Checklist aqui para vocês. Primeira coisa que eu tenho que saber, identificar o tipo de contrato. Lembra que eu falei para vocês que nós temos novas opções? Qual que se encaixa? Mudou data de admissão? Não mudou desligamento? O vínculo está ativo? Tipo 2. Não, Poli, não mudou nem data de admissão, nem desligamento, tem um vínculo ativo, então é tipo 1. E assim por diante. Identificou o contrato? Tem posse de todos os dados necessários para poder fazer o 2500, 2501? Olhei? Não, tenho. Então, aí eu já posso fazer informação, né, do meu 2500, e aí eu vou calcular os valores de previdência e imposto de renda que eu tenho que lançar lá conforme a sentença. Eu não tenho que fazer um lançamento de um por um. As minhas bases eu faço a informação, mas eu tenho que calcular o valor de cada um por um. Fiz isso, eu lanço esses valores no E-Social, que pode ser pelo seu próprio sistema ou pode ser pelo portal web. Fiz isso, aí eu recolho a minha guia. Como que eu recolho minha guia? Pela DCTF Web. Isso mesmo. A DCTF Web é que vai levar essas informações para vocês, tá? Então, o campo-chave é o CNPJ do empregador ou o seu CPF, o período aquisitivo e o processo, a transmissão já ocorre direto, já cai lá dentro da DCTF Web, assim que a gente manda o 2501 dos tributos. Dentro de cada período aquisitivo, então, existe uma declaração de processo. Se eu tenho vários meses, eu vou ter várias DCTF Webs desse processo trabalhista. É gerado, então, um DARF para cada processo. Se eu tenho 5 processos, eu vou ter 5 DARFs, tá? Cada um para cada um dos processos. E aquele ponto que eu trouxe para vocês lá no início, que a gente não pode esquecer. Eu não consigo compensar ou suspender débitos dentro de declaração de reclamatória trabalhista. Se eu fiz em GPS, se eu fiz errado, aí é problema. Então, onde que eu vou fazer essas informações? Dentro da DCTF Web, tá? É aqui que eu vou fazer a informação e aqui dentro de categoria de declaração você vai ver uma específica de reclamatória trabalhista, tá? Se você colocar todas, vai aparecer todas para você. Mas se você selecionar somente a de reclamatória, iria aparecer, por exemplo, somente essa primeira aqui, ó, que tem uma setinha. E aí, se eu tenho fundo de garantia, até fevereiro de 2023, ainda faço a CEFIP. A partir de março de 2024, entra dentro do FGTS Digital. A partir do momento que eu mando as informações por meio desses 2 eventos, já alimenta a minha plataforma do FGTS Digital e eu terei uma guia também exclusiva para recolhimento do meu fundo de garantia referente a esse processo trabalhista. Essa é a nossa realidade. Aqui eu me despeço de vocês, né? Com esse nosso treinamento aí. Tentei ser o mais breve, passar as informações mais importantes para vocês. Para quem quer se aprofundar, para quem quer um curso mesmo, para entender todos os detalhes, trouxe para vocês um pouco. Não tem como em 1 hora trazer para vocês aqui tudo que eu gostaria, tá? Mas nessa, quem quiser se aprofundar, conhecer na prática, ver a gente fazendo processo trabalhista, eu deixo para vocês aqui o meu curso e o do Guilherme Santos, que tá um curso gravado e que tem todos os detalhes. A gente acessa a plataforma, a gente insere dados, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês, por estarem aqui comigo durante essa 1 hora. Foi um prazer mesmo imenso praticar esses processos trabalhistas com vocês. Deixo aqui as minhas redes sociais, @politibúrcio, né? Me procurem. Caso tenha dúvidas, pode me chamar lá no direct, mas eu vou combinar, né, com a Ari também de fazer um FAQzinho. Sempre que a gente faz uma live aqui, eu pego algumas perguntinhas, vi algumas perguntinhas que eu já fui respondendo aqui, eu estou com vocês aqui do ladinho, tá? Estou vendo aqui, ó. E aí, as perguntinhas que eu ver que realmente não foram esclarecidas na live, eu depois trago para nossa querida Ari, juntamente com a Jéssica, com toda a equipe da Alterdata, para poder mandar para vocês aí, né? Deixar disponível para vocês fazerem baixar, tá? Um FAQzinho. Ficamos combinados assim?
Não quero mais tomar o tempo de vocês. Sei que vocês estão a todo vapor fazendo fechamento de folha. 13º, né? Chegando aí. Então, eu fico, assim, com o coração muito grata, tá? A Alterdata por essa oportunidade. E a todos vocês que estiveram aqui comigo, que eu vi que mandaram um monte de mensagenzinha aqui para mim. Tá bom? Contem comigo. Sempre, sempre, sempre. E daqui uns dias estou aqui de novo. Sabe o que eu quero de vocês? Ajuda? Mandem lá. O que vocês querem que eu trago aqui para vocês, tá? Enche o direct da Alterdata lá. Pede a Poli para fazer uma live disso pra gente, que eu venho aqui e a gente bate esse papo. Combinado? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.